Amém. Obrigado pela oração, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês nessa noite de hoje, poder rezarmos juntos, poder partilharmos da palavra de Deus. Como os irmãos já falaram, eu me chamo Wellington, eu participo do grupo de oração Maria Cheia de Graça aqui na minha paróquia, paróquia de São Judas Tadeu, na cidade de São José do Egito. Pouquinho longe, foi bondade do irmão. A gente está muito longe, né? Estou aqui no sertão de Pernambuco. Eu participo da Renovação Carismática Católica há 13 anos. Atualmente, eu coordeno o Ministério de Pregação aqui no estado de Pernambuco. Uma missão que o Senhor nos confiou nesses 2 anos, né, durante esse tempo de tanta dificuldade que a humanidade inteira está passando. O Senhor me chamou para coordenar o Ministério de Pregação. E nós sabemos do poder que a palavra de Deus tem, aquilo que a palavra de Deus é capaz de fazer. Então, vocês, inspiradamente, me deram um tema muito bonito para pregar para vocês nessa noite de hoje, que eu já vi que já passou aí no rodapé. Deixai-vos envolver pela bondade de Deus. É o tema da nossa pregação hoje, do grupo de oração Jesus Adolescente. Eu nunca tinha visto um grupo de oração com esse nome. Eu acho, bem provável que só tenha esse, né? Um nome bonito, Jesus Adolescente. Então, o evangelho que nós vamos meditar é o evangelho que foi escrito por São Mateus, o capítulo 7, versículo do 7 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Pedi e se vos dará, buscai e acharei, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é com essa palavra de hoje que o Senhor quer nos ensinar. Aliás, mais do que nos ensinar, o Senhor quer nos envolver pela bondade dele. E daí o convite que ele faz para mim e para você nessa noite, para que nós possamos deixar nos envolver pela bondade dele. Então, só para nós nos situarmos aqui dentro da passagem, nós estamos. E alguém falou? Não, né? Então vamos lá. Só para nós nos situarmos aqui dentro da passagem, nós estamos aqui no finalzinho do Sermão da Montanha. Esse sermão começa lá em Mateus 5, vai até o final do capítulo 7. Jesus está na montanha, é aquele conhecido sermão onde Jesus vai falar das bem-aventuranças. Então, por essas alturas aqui do discurso de Jesus, Jesus já tinha falado para eles as bem-aventuranças. Eles ficaram encantados com aquelas palavras de Jesus. Jesus já tinha dito para eles e para nós também que nós somos chamados a ser sal da terra, luz do mundo. Jesus já tinha ensinado para eles sobre oração, sobre jejum, sobre esmola. Jesus já tinha ensinado para eles como rezar aqui. Jesus já tinha ensinado o Pai Nosso. Jesus já tinha dito para eles não julgarem as pessoas, porque o nosso julgamento é muito limitado. E agora parece que o evangelista dá a entender como que mudando de rota, quebrando um pouco o clima de tudo que ele vinha falando. Jesus então vem, né, e diz para eles as palavras que nós acabamos de ouvir. Jesus diz para eles: pedi e vos será dado. Eu fiquei, irmãos, impressionado nesse texto, nesse pequeno recorte de 5 versículos. Eu fiquei impressionado, e isso me chamou muita atenção, com a quantidade de verbos.
Eu contei na minha tradução, que é da Ave Maria, 18 verbos. É claro que alguns se repetem. Alguns se repetem. E dois, eu percebi que se repetiram mais vezes. Essas coisas, quando estão assim na Sagrada Escritura, elas não estão lá por coincidência, elas não estão lá por um acaso, porque o autor não possuía uma, uma linguística boa, não, elas estão lá justamente para nos despertar, para nos chamar a atenção, para que nós possamos abrir os nossos olhos. Então, eu peguei os verbos, dois verbos que se repetiram 5 vezes. O verbo pedir e o verbo dar. São os verbos que se repetiram mais uma vez. Nós sabemos que verbo indica ação. Então, obviamente que o evangelista aqui, Jesus, ele está transcrevendo aquilo que ele ouviu, e Jesus está usando o verbo para indicar ação, para dizer para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Uma coisa, antes de pensar nisso que Jesus quer dizer, uma pergunta me veio, né? O que é que o Senhor quer que nós nos deixemos envolver pela bondade dele? Essa pergunta me veio rezando com essa palavra. E a resposta de Deus foi bem simples. É para que nós sejamos bons. Bons para quem? Para nós mesmos. Oh, como eu sou bom para mim. Oh, como eu me amo. Oh, como eu me perdoo. Oh, como eu cuido bem de mim. Não. Jesus convida a você e a mim nessa noite de hoje para nós nos deixarmos envolver pela bondade dele, para nós sermos bons para os outros. É esse o convite dele para nós. E daí vem o verbo, a ação. Então o Senhor falava isso no meu coração, que para nós sermos bons para os outros, é necessário uma ação da nossa parte. É necessário que nós tenhamos ação. O Senhor dizia que o Senhor me mostrava muitas coisas nas quais nós podemos ser bons, até sermos bons, mas que sem ação essas coisas definitivamente não produzem, não têm eficácia. Então o Senhor me dizia, por exemplo, para mim perdoar a outra pessoa. Eu posso muito bem perdoar simplesmente por uma decisão humana que não está envolvida na bondade de Deus. E qual é o fruto desse perdão? Eu digo para mim mesmo, eu já perdoei aquela pessoa. E se alguém me perguntar se eu tenho alguma coisa contra aquela pessoa, eu direi, não, eu já perdoei. E a gente usa até o nome de Deus, diz, porque eu perdoo, porque eu acredito em Deus. Mas nós não tivemos a ação de dizer para aquela outra pessoa, fulano, eu te perdoo. Nós não temos a ação de liberar a vida do outro que está presa num pedido de perdão que um dia nos fez e que nós nunca demos a resposta. E esse perdão, ele só produz fruto na minha vida. Eu estou sendo bom só para mim. Ele não produz fruto, não é eficaz para a vida do outro. Outra coisa que Jesus falava, por exemplo, cuidar dos outros. Eu posso cuidar das pessoas por uma ação filantrópica, simplesmente, mas que se essa ação não está envolvida na bondade de Deus, eu lembro agora de uma frase do Papa Emérito Bento XVI, que ele diz, caridade sem verdade é sentimentalismo. Daí o irmão liga para mim e diz assim, Wellington, ô irmão, você sabe, o arroz está tão caro, aqui em casa eu estou sem ter arroz, eu estou sem ter feijão, eu perdi o emprego nessa pandemia, eu estou passando por uma dificuldade. E daí eu digo assim para o irmão, ô irmão, eu vou rezar por você. Mas o irmão está precisando de arroz.
está precisando de feijão na mesa dele, e no meu armário está sobrando, na minha despensa está cheio, mas a minha oração, a minha bondade não me leva a ter uma atitude eficaz, não me leva a agir em direção ao outro, porque não está envolvida na bondade de Deus. Quer outro exemplo? Rezar. Eu posso rezar pelas pessoas simplesmente porque eu sou carismático. E porque eu sou carismático, as pessoas me pedem oração constantemente no meu trabalho, na minha vizinhança. E eu até digo assim para as pessoas, tá bom, irmão, vou rezar por você. Mas sabe quantas vezes eu procurei aquela pessoa para partilhar da minha oração por ela? Nenhuma. Eu rezei, mas eu não parei para escutar Deus. Eu não fui até onde aquela pessoa estava para dizer, olha, irmão, quando eu rezava por você, o Senhor me falava isso, isso e isso. E eu gostaria de partilhar com você, eu gostaria de dizer para você do que Deus falou comigo. Então, irmão, você percebe que essas ações, embora elas sejam boas, se elas não estão envolvidas na bondade de Deus, se elas não são uma ação nas quais eu faço mergulhado em Deus, elas não produzem o efeito que deveriam produzir. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos urgentemente, com a mesma intensidade que nós pedimos cura, com a mesma intensidade que nós pedimos milagre, com a mesma intensidade que nós pedimos conversão, batismo no Espírito Santo e tantas outras coisas importantes, nós precisamos dizer, Senhor, me ensina a ser bom. Me ensina a me envolver, a deixar-me me envolver, Senhor, pela tua bondade. Porque a verdadeira bondade, irmãos, ela só pode vir de Deus. A verdadeira bondade, ela vem, ela é graça de Deus. Nós, irmãos, por nós mesmos, nós nunca seríamos bons. Nós trazemos dentro de nós o pecado original. Santo Agostinho, nas suas confissões, ele vai narrar a história das crianças. Ele usa as crianças para falar do pecado original. E ele vai dizer que, embora as crianças ainda não tenham a malícia e a maldade, você pega uma criança de 1 ano já tomando o brinquedo da outra. Você pega uma criança de 1 ano já empurrando a outra. Você pega uma criança de 1 ano fazendo birra. Ela não tem psicologicamente formado dentro dela ainda o entendimento disso tudo, mas ela já veio contaminada pelo pecado original. Agora, nós estamos falando aqui de crianças que são puras. Imagine eu e você que já fomos mergulhados na malícia desse mundo, que nos envolvemos com a malícia desse mundo. As nossas ações, elas só podem ser verdadeiramente boas se elas estiverem envolvidas na bondade de Deus. E é por isso que o Senhor está nos fazendo um convite hoje, para que nós possamos nos deixar envolver pela bondade dele. É aquilo que São Paulo diz lá na carta aos Romanos, no capítulo 7. Quando eu quero fazer o bem, eu me pego fazendo o mal. Quantas vezes nós, querendo fazer o bem a alguém, fizemos o mal? Quantas vezes? Porque é isso. Nós só podemos ser bons se for verdadeiramente em Deus. Então o Senhor me mostrava algumas características dessa bondade de Deus. Sabe, irmãos, quando nós quisermos usar como parâmetro as nossas boas atitudes, nós precisamos sempre ir a esse texto de 1 Coríntios 13, aquele hino tão conhecido que Paulo escreve, o hino ao amor. Né? 1 Coríntios 13, ali São Paulo ele vai dar algumas características da verdadeira bondade, do verdadeiro amor. Aqui São Paulo usa a expressão caridade. Caridade é o amor efetivo, mas o amor afetivo e efetivo. É o amor que não para simplesmente no sentimento. Ele é posto em ação.
Então, no versículo 4 do capítulo 13, São Paulo vai dizer assim: a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha as características aqui que São Paulo está nos dando da verdadeira bondade, do verdadeiro amor. Isso aqui só pode vir de Deus. Isso aqui está ligado diretamente ao primeiro verbo, dos quais os dois que eu falei para vocês que me chamaram mais atenção, o verbo pedir. Isso aqui, irmãos, nós só vamos conseguir pedindo. Foi isso que Jesus ensinou para eles. Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas, o meu Pai, o Pai do céu, imagine o Pai do céu que aqui não pode dar. Deus é poderoso o suficiente para nos fazer bons. O poder de Deus agindo em nós pela graça do Espírito Santo é capaz de vencer em nós toda malícia, toda maldade e nos fazer pessoas inteiramente boas, bondosas, cheias da graça de Deus. A história da igreja está repleta disso, de homens e mulheres que morreram dando a vida pelos mais pobres, pela causa do evangelho, pela evangelização, pela fé. Então é um sinal claro. E o segundo verbo que eu queria falar um pouco para vocês é o verbo dar. É engraçado, irmãos. Quando eu estava rezando com essa palavra, eu louvei muito a Deus, porque muitas vezes Deus não me escutou. Eu louvei a Deus pelas orações que eu fiz e Ele não ouviu. Sabe por quê, irmãos? Porque na minha mesquinhez, eu pedia ao Senhor X e o Senhor me dava 2x. Eu pedia 2x, o Senhor me dava 3x. Porque nós não sabemos muitas vezes nem pedir, como diz a palavra. Coisas que eu pedi ao Senhor, e se Ele tivesse escutado do jeito que eu pedi, eu precisaria estar pedindo mais agora. Mas o Senhor, que é um Deus que não se deixa vencer em gratuidade. Deus não se deixa vencer em gratuidade, meus irmãos. Quando eu estava pensando nisso, rezando com isso, o Senhor me mostrava aquela passagem lá de Mateus 19, 29, quando Pedro, né, todo afobado, todo cheio de interesse, né? Olha, nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. Coitado de Pedro. O que era que Pedro tinha quando encontrou Jesus? Uma barca velha e furada que ele estava consertando, uma rede velha e rasgada que ele estava consertando. Aí ele disse: nós deixamos tudo. Uma sogra doente. Era o que Pedro tinha. Eram as coisas dele, tudo dele. Aí Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, quem deixa tudo para me seguir, recebe 100 vezes mais. Pedro, interesseiro, né? Deve ter ficado satisfeito com aquela palavra, nem entendeu o que Jesus estava dizendo. Irmãos, vocês sabem que o número 1 na Bíblia, ele é símbolo da unicidade de Deus, do poder absoluto de Deus. O número 1 e os seus multiplicadores, eles são sempre símbolo do poder absoluto de Deus. Quando Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu vou dar 100 vezes mais. Jesus estava dizendo para Pedro: eu vou te fazer um homem que vai mergulhar no poder absoluto do meu Pai. Eu vou te mergulhar no poder absoluto do meu Espírito. É isso 100 vezes mais que Jesus estava falando para Pedro e que está falando para mim e para você nessa noite. E que está dizendo para mim e para você nessa noite de hoje. Deus, meus irmãos, eu repito, não se deixa vencer em generosidade. Nós nunca podemos pôr limites a Deus. Nós nunca podemos dizer: olha, Senhor, só até aqui, porque Deus
Quando Jesus fala do Espírito, por exemplo, Jesus diz lá em João 7 que é uma fonte que jorra para a vida eterna. Não cessa. A graça de Deus não cessa. Então, nós que impomos limites a Deus. Aqui em São José do Egito, gente, aqui é a cidade dos poetas. Aqui é conhecido como o berço imortal da poesia. O povo aqui, eu não sou daqui, por isso que eu não sou poeta. Sou de Afogados, que é uma cidade vizinha. E aqui o povo faz história com tudo. Aqui as pessoas, elas criam poesia com as coisas mais típicas do dia a dia. E aqui em São José tem um homem que é um comerciante, que é muito conhecido, porque ele é, bem, mão de vaca. Não sei como é que vocês falam em São Paulo. Pão duro, né? Não gasta dinheiro com nada. Dá tchau com a mão fechada assim, para não abrir a mão. E o pessoal conta aqui que, certo dia, o filho dele, já rapaz, adolescente, né? Foi até onde ele estava com os amigos e disse assim: papai, me dê R$ 50 para eu ir para uma festa com os meus amigos. Aí ele disse assim: para que 40, menino? 30 dá, leva 20 e traz o troco. É a mesquinhez, né? Deus não é assim. Deus é um Deus que não se deixa vencer em generosidade. Deus é um Deus que não se deixa vencer em gratuidade, em bondade. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus quer nos dar. E quer nos dar nessa noite. E nessa noite de hoje, Ele nos trouxe aqui, nos reuniu aqui, para dizer para nós que se nós pedirmos, que se nós batermos na porta, as pessoas já não querem bater a porta. As pessoas já não querem buscar nesse mundo de facilidades. Ninguém quer mais buscar, procurar. Ninguém quer mais insistir. Mas Ele está dizendo para mim e para você nessa noite de hoje. Que se você buscar, eu vou ler o Evangelho na íntegra. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite de hoje. Que se você buscar, você vai encontrar. O que é que você tem buscado que não tem encontrado? É Jesus, irmão. Não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus, que se atualiza nesse exato momento. Se você buscar, você vai encontrar. Que se você bater, a porta vai se abrir. Que se você pedir, você vai receber. Porque aquele que nos dá nessa noite é o Pai do céu. E o Pai do céu sabe do que nós precisamos. E o Pai do céu sabe do que nós necessitamos. E Jesus vai terminar o Evangelho com aquilo que nós chamamos de regra de ouro. É como que uma regra que todas as religiões elas têm as suas regras. Essa especificamente foi adotada por muitas religiões. Os judeus recitavam muito isso. Diziam, só que os judeus, na linguagem deles, eles falavam essa regra de ouro de uma perspectiva negativa. Eles diziam, não façam para os outros aquilo que vocês não querem que os outros vos façam. Jesus já muda a lógica aqui. Mais uma vez, ele leva para o campo da ação. Os judeus diziam, não façam, quer dizer, espere. Por isso que uma religião tão centrada somente no culto, tão centrada somente na lei, tão centrada somente nos ritos, tinha perdido o cerne, o que é principal de uma religião. Aí Jesus já muda aquilo, já diz, tudo o que quereis. Ele já está levando para o campo da ação. Tudo que você quer que as outras pessoas façam, faça você também. Meu irmão, você quer ser lembrado por alguém, lembre das pessoas. Você quer ser amado por alguém, ame as pessoas. Você quer ser perdoado, perdoe.
Você quer ser abraçado muito? Abrace muito. Você quer ter muitos amigos? Faça amizades, cultive amizade. É isso que Jesus encerra o Evangelho, essa parte do Evangelho de hoje, dizendo para mim e para você. Eu quero convidar você a rezar nesse momento. Se você quiser fechar os seus olhos por um instante, curvar a sua cabeça, e quem sabe até pensar que você está lá no pé daquela montanha. E Jesus está ali falando. Esse evangelho vai terminar com uma expressão muito bonita. Esse discurso de Jesus na montanha termina lá no versículo 28 do capítulo 7. Vai dizer que eles estavam extasiados com a maneira como Jesus falava. Porque ele falava com autoridade. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nesta noite de hoje. Eu quero fazer esse convite a você nessa noite de hoje. A dar a sua resposta a Jesus. A nessa noite de hoje ter uma atitude de ação. De não esperar mais o perdão daquela pessoa, mas de ser você que vai buscar o perdão. De não esperar mais tantas situações que nós já colocamos num lugar que nós chamamos de esquecimento. Eu quero convidar você a trazer isso que você jogou no esquecimento agora, trazer para o lugar da ressurreição, para deixar Jesus ressuscitar em você. Assim como ele fez com Lázaro. 4 dias lá estava Lázaro. Era o tempo que os judeus atestavam a verdadeira morte de alguém. Jesus esperou passar os 4 dias para dizer para eles: ele está morto, mas eu sou Deus e vou ressuscitá-lo. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite que ele pode ressuscitar tudo em nós, que ele pode nos levantar, que ele pode nos pôr de pé, que ele pode nos dar coragem, nos dar ânimo, que ele pode nos dar 100 vezes mais. Quer dizer que ele pode nos dar vida sobre vida. Ele pode nos fazer experimentar o seu poder absoluto. Mas você precisa ter uma atitude de ação nessa noite de hoje. E talvez a sua atitude seja somente dizer: eu quero, Senhor, eu quero ser bom, Senhor, eu quero me deixar envolver pela tua bondade, Senhor. Até esse momento, Senhor, eu fiz coisas na minha vida, eu fiz ações, Senhor, achando que eram boas, Senhor, mas eu quero mergulhar todas elas, Senhor, agora, na tua bondade, para que elas verdadeiramente, Senhor, sejam boas. Obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor, o teu nome santo, Senhor. Glorificado seja, Senhor, o teu nome santo, porque tu nos faz bons, Senhor. Tu nos queres, Senhor, para sermos homens e mulheres bons, Senhor. Se nós tivermos, como diz a palavra, sermos lembrados por alguma coisa, que sejamos lembrados como homens e mulheres que são bons, que são boas, que são envolvidas pela bondade de Deus. Senhor, se nós tivermos que escutar coisas do tipo: isso é um trouxa, isso é um inocente, isso é um bobo, para sermos bons. Senhor, eu digo por mim, eu aceito, Senhor, ouvir tudo isso, mas se para isso eu for bom, na tua bondade, mergulhado, envolvido na tua bondade. Se você ora no Espírito, irmão, dá liberdade ao Espírito, para que o Espírito de Deus, aquele que perscruta o nosso íntimo, para aquele que Jesus disse que está conosco todos os dias,
para que ele venha agindo em nós, nos envolvendo na bondade. Eu não sei se o irmão César, né, se ele tem alguma canção para cantar, irmão, nesse momento. Se você tiver, pode abrir o microfone, e aí, enquanto o César vai cantando, nós vamos fechar os microfones, deixar ele cantando, e vamos orando no Espírito, ouvindo a canção e orando no Espírito. A felicidade fora da bondade de Deus, viver só pra te amar, eis a minha eterna alegria. Não há felicidade fora da bondade de Deus, viver só pra te amar, eis a minha eterna alegria. Não dá pra voltar, só Jesus quero seguir, a Ele amar, diante da cruz renascer. Não dá pra voltar, só Jesus quero seguir, a Ele amar, diante da cruz renascer. E cantar vitória ao Rei dos Reis, todo o sou teu e por ti eu deixo os meus planos, meu Salvador, e cantar vitória ao Rei dos Reis, todo o sou teu e por ti eu deixo os meus planos, meu Salvador, e não dá pra voltar, só Jesus quero seguir, a Ele amar, diante da cruz renascer. Não dá pra voltar, só Jesus quero seguir, a Ele amar, diante da cruz renascer. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus que nos convida nessa noite de hoje a se envolver na sua bondade. Obrigado, irmão, por essa canção, por essa bela canção. Eu passo a palavra para os irmãos aí do grupo de oração agora. Amém. Quanta graça, quantos corações atingidos por esta palavra tão agraciada, porque a palavra de Deus é cura, é salvação, é eficaz na nossa vida. E com certeza você aí na sua casa, meu irmão e minha irmã, se sentiu impactado por esta palavra de Deus, por este convite do Senhor de nos deixarmos ser envolvidos por sua bondade, que você e eu possamos verdadeiramente ser revestidos desta caridade, de sermos bons para os nossos irmãos. Amém? E que alegria, viu, Wellington, tê-lo conosco nesta noite, trazendo essa palavra do Senhor, partilhando conosco tudo aquilo que o Senhor falou a você por meio de oração e discernimento.
Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe os seus. E que seja a primeira de muitas outras também. Quem sabe um Alegria dia vem minha, no nosso Tânia. grupo de oração Quem presencial. sabe, né? Isso. É, a alegria é minha, né? Rever você. Nós somos primos ainda, viu, gente? Né, Tânia? Somos. Distante, pouco, mas Ele é somos prima da. primos. Né? A mãe dele é prima da minha mãe, gente. É verdade. Né? Então, obrigado pelo convite, para estarmos juntos, por conhecer novos irmãos. A renovação, ela nos proporciona essa graça, né? A gente aqui no sertão de Pernambuco, e tem irmãos espalhados pelo Brasil inteiro que a gente ama, que a gente conhece, porque Deus faz e Deus junta, né, o povo dele. Então, que alegria também estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Sempre é bom rezar, sempre é bom. Amém. Obrigada pelo seu sim. E vamos então. Queremos dizer para vocês, antes da gente fazer a oração pelos pedidos, nós queremos dizer para vocês que nós vamos voltar presencial. Feira estaremos na nossa paróquia e você está convidado a participar conosco. Claro que seguindo todos os protocolos. Não podemos, na verdade, encher a igreja, mas na medida do possível, você que se sentir tocado, vá na quarta-feira participar conosco do nosso grupo de oração presencialmente. E vamos também transmitir de lá a nossa live, para que você que não pode estar conosco possa também participar conosco de forma online, se entregando a nosso Senhor. Amém? O horário, nós estaremos reunidos, começaremos o nosso grupo de oração às 19h30. Começaremos às 19h30. O nosso horário vai ser reduzido, estaremos lá até às 21 horas. Com muita alegria que vocês estejam conosco. Amém? Vamos então fazer os nossos pedidos de oração. Quer dizer, vocês já fizeram aí o pedido de oração, muitos já digitaram aí no chat, já encaminharam, outros estão com os pedidos em sua mente, em seu coração. Vamos então colocar no coração de nosso Senhor. Temos vários pedidos pelos desempregados, que o Senhor possa abrir a porta, pedidos de saúde, então que possamos estender as nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar todos estes teus filhos amados que estão apresentando os seus pedidos, as suas intenções. Que o Senhor possa derramar a sua graça, as suas bênçãos, para que eles alcancem de vós o que mais necessitam. Te pedimos, Senhor, que abra a porta de emprego. Te pedimos, Senhor, pela família Souza, lá em Brumado, na Bahia. Te pedimos também, Senhor, pela saúde de Francisca, pela saúde de Ana, e por todos estes que colocaram, Senhor, o pedido de oração por sua saúde. Que tu possas, com o teu amor, derramar, alcançar, realizar o que os teus filhos estão necessitados, Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São Miguel Arcanjo, que as comportas do céu se abram e que as graças do Senhor e as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todas as suas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que está, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Para seja sempre louvado. seja louvado. Amém. Teu amor, sobre nós, água viva.